Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Fico muito feliz que o canal está crescendo e hoje nós temos um convidado muito especial. Ele resolveu fazer uma entrevista comigo. É o João Arthur, um jovenzinho muito inteligente. Ele tem um canal também aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal dele. E ele vai fazer algumas perguntas para mim. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque tem perguntas aí muito interessantes. Ele mesmo formulou as perguntas. Eu perguntei aos pais, e aí como é que foi esse processo? Ele disse, não, foi ele quem fez as perguntas, ele mesmo que vai fazer as perguntas para você. Então, fica com a gente aí até o final, compartilha esse vídeo com seus amigos, eu acredito que vai ser muito bom para você. Muito bem, meus amigos, conforme eu falei para vocês, hoje eu tenho um convidado especial, serei novamente entrevistado, já fui entrevistado aqui por uma outra criança, e hoje eu estou com um rapazinho muito especial, inteligente, que tem um canal, vou deixar aí no link da descrição o canal dele, João Arthur Lacerda, você pode entrar lá, ele tem vídeos bem legais, fala sobre a Bíblia, fala sobre Deus, fala sobre o plano da salvação, então ele é um menino que está antenado nas coisas espirituais. É muito bom receber você aqui no canal, João Arthur, é muito bom. Você é esperto. Olha, deixa eu explicar logo para vocês algumas coisas. Bem antes do Arthur existir, eu estudei com o pai dele os 3 anos do meu ensino médio. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Rodrigo Lacerda, é um amigo especial que a gente tem aí de longas datas. Também conheci a sua esposa no período em que morei ali na FADBA, né, a Faculdade Adventista da Bahia, e hoje eu estou tendo o privilégio de ser entrevistado pelo seu filho, o João Arthur. João Arthur, fala um pouquinho mais aí pra gente sobre o seu canal, sobre as suas ideias, o que você tem aí para colocar no canal, o que você queria dizer para o nosso público aí sobre o seu canal. Me fala um pouquinho do seu canal, depois a gente vai para a entrevista. Tá. Então, no canal, a gente começou com uns vídeos simples e tal. Mas aí depois a gente pensou sobre fazer sobre os da Bíblia. Então aí o canal foi aumentando cada vez que a gente fazia mais vídeos. Então a gente enviava para as pessoas que a gente conhecia, às vezes para as pessoas que a gente não conhecia. Então, aí as pessoas foram enviando para outras. Que aí... E se inscrevendo no canal. E foi se inscrevendo, like. Então, é assim que eu tenho vários seguidores, foi assim que meu canal começou a carreira. Olha aí! Que legal, gente! Então, se você ainda não conhece o canal do Arthur, você vai entrar aí no canal João Arthur Lacerda e você vai se inscrever no canal dele. Mas se você não estiver achando, não se preocupe não. Vai só no link da descrição que eu vou deixar aí do meu vídeo. Então você vai lá que vai estar lá o canal do João Arthur para você se inscrever, para que as historinhas dele alcancem outras pessoas. Você tem filho, você tem sobrinho, você tem neto. Você que acompanha aqui o meu canal, com certeza tem crianças que gostam de assuntos da Bíblia. Então eu acredito que é um bom canal para você indicar aí para os seus amigos, tá bom? Muito bem. João Arthur, quais são as perguntas que você tem para fazer aqui no canal Fala Sério Pastor hoje? Qual a primeira pergunta que você vai fazer para mim? Joga duro aí. Tá. Lá no céu, vai ter árvore do conhecimento do bem e do mal? Eita, rapaz, o cara vem logo a queima-roupa assim o negócio. Lá no céu vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal? Boa pergunta, boa pergunta. Olha, João Arthur, na Bíblia nós não encontramos nitidamente, claramente, um texto que diga que haverá a árvore do conhecimento do bem e do mal no céu, ou na nova terra, enfim. Mas nós encontramos um texto bíblico no livro de Naum, e eu gostaria de ler esse texto para você, que é um texto muito interessante, em Naum, no capítulo 1 e o verso 9. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia para eu ler aqui para você, tá bom? Naum, capítulo 1 e o verso 9. Está entre os profetas menores aqui, antes de Abacuque. Pronto, achei aqui.
Naum 1, verso 9, diz assim: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, e não se levantará por duas vezes o mal. Quando nós percebemos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós percebemos que a profecia que o Senhor Deus está fazendo é de que, de fato, o mal ele não seria levantado uma segunda vez. Comentando sobre isso, João Arthur, veja o que Ellen White diz. Ela fala o seguinte: jamais o mal se manifestará de novo, diz a palavra de Deus. Não se levantará por duas vezes a angústia, não se levantará o mal duas vezes. Então, perceba, coadunando aí com o texto bíblico, ela diz que o mal não existirá uma segunda vez, o mal não se levantará uma segunda vez. Então, nós não acreditamos que haverá uma necessidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o pecado não acontecerá mais no universo. As pessoas, os seres do universo que foram criados por Deus, já perceberam quão mal foi o pecado, mas tão mal que chegou, inclusive, a custar a vida de Jesus Cristo, né? Jesus teve que morrer justamente por causa do pecado. Então, se alguém um dia pensasse assim em pecar, Jesus, os próprios seres de todo este universo, os anjos, e todo mundo diria: não, Senhor, pode destruir, não deixa o negócio avançar não, porque a gente já sabe como foi terrível a primeira vez. Então, não haverá essa necessidade, creio eu, de haver uma segunda árvore do conhecimento do bem e do mal, até porque já foi provado que o mal realmente é terrível. Então, eu não acredito. Biblicamente, nós não encontramos nada que faça referência a isso, de que haverá a árvore do conhecimento do bem e do mal. No livro de Apocalipse, nós encontramos que haverá a árvore da vida, mas do conhecimento do bem e do mal não se fala mais nela. E aí, tem outra pergunta, Excelência? Jogue duro. Tenho. Lá no céu, Samuel vai crescer de novo ou ele vai ficar bebê para sempre? Samuel é um irmão meu que morreu. Tá bom. Essa é uma pergunta muito interessante, João Arthur. Para quem acompanha aqui o canal, não conhece, o Samuelzinho faleceu não tem muito tempo e o João Arthur está querendo saber se o irmãozinho dele vai crescer lá no céu ou não. Nós sabemos que essas criancinhas irão para o céu e que elas vão, sim, crescer. Agora, talvez não seja no mesmo tempo que a gente cresce aqui numa terra de pecado. Eu vou tentar te explicar de um jeito que você possa entender. Aqui, na verdade, é uma cogitação. Que ele vai crescer, eu sei. Não vai ficar bebê para sempre. Ele vai virar um adulto, ele vai crescer. Sim, vai ter a eternidade para isso. Mas talvez não seja no mesmo tempo que a gente. Eu vou tentar explicar. Veja, a Bíblia fala que o mundo antediluviano, as pessoas que viveram antes do dilúvio, elas viviam muitos anos. Você lembra? Enoque, Matusalém, Noé. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. E o que é muito interessante é que estes homens casavam assim, com 100 e poucos anos. Deixa eu pegar um texto da Bíblia só para eu ler aqui com você, para você entender o que eu estou falando. Lá em Gênesis, logo no início, fala sobre estes homens que viveram muitos e muitos e muitos anos. Olha, deixa eu ver aqui no capítulo 5 de Gênesis. Fala sobre os descendentes de Adão. E aqui, olha, por exemplo, Sete viveu 185 anos e gerou a Enos. Quer dizer, Sete foi ter um filho quando ele estava com 185 anos. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Veja. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Vamos ler o verso 25 do capítulo 5. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cão e Jafé, no verso 32. Ou seja, a gente vai percebendo que as pessoas naquela época, justamente por eles viverem 1000 anos, quase 1000 anos, eles viviam muito tempo, eles não se casavam tão cedo. Muito provavelmente, eles envelheciam diferente de nós hoje. Porque
Nós hoje vivemos aí 70, 80, no máximo 100 anos. Quem passa disso é raro a gente encontrar pessoa que vive mais de 100 anos. Então, isso significa que o nosso processo de envelhecimento é mais rápido, ou seja, rapidamente eu me torno um adolescente, rapidamente eu me torno um adulto, rapidamente eu me caso e envelheço e morro. Mas assim, se eu fosse viver quase 1000 anos, muito provavelmente esse processo de envelhecimento seria diferente. Por isso que a gente vai perceber que tem crianças que nasciam quando seus pais estavam com 180, 300 anos, 200 anos, percebe? Então, naquela época, as pessoas viviam muitos anos. Para ele, digamos assim, um rapaz com 50, com 60 anos, vamos dizer que era como se fosse um adolescente. Hoje você está com quantos anos, Arthur? 6. Arthur tem 6 anos. Então, é como se Arthur fosse um bebezinho naquela época, porque as pessoas viviam aí 1000 anos, então é como se você fosse apenas um bebezinho. Aí, quando você tivesse lá com os seus 60 anos, 70 anos, é como se você tivesse hoje uns 15, um adolescente. Aí, quando você está com 180, 200 anos, bom, agora você está um adulto, agora você pode casar. É mais ou menos assim, só para você entender. E por que eu estou te explicando isso? Porque Ellen White, ela teve uma visão muito interessante, onde ela vê criancinhas na nova terra. Depois do milênio, nós acreditamos que Jesus vai voltar, vai levar a gente para o céu, conforme está escrito no livro de Apocalipse, e ela diz que, a Bíblia diz que nós passaremos 1000 anos no céu, e aí depois descerá a Nova Jerusalém, a cidade santa, e Jesus vai descer para esta terra e vai purificar esta terra, e nós habitaremos aqui. Ellen White, numa visão, ela viu crianças, bebês, né? Só que no céu não se casa, não se dá em casamento, ninguém vai ter filho lá no céu. Como é que esses bebês não cresceram em 1000 anos? Alguém poderia perguntar, né? Ué, mas teve 1000 anos para eles crescerem lá no céu, e como é que eles não cresceram? É justamente, talvez, porque se no período antes do dilúvio se vivia tanto tempo assim, imagina agora lá no céu, que vai viver eternidade. Talvez não seja necessário crescer como nós crescemos aqui. Então, essas crianças, muito possivelmente, devem ter... vão crescer, mas assim, digamos, 1000 anos, 2000 anos, para ir crescendo devagarzinho. Não tem a necessidade de crescer rapidamente e se tornar um adulto. Essa é uma possibilidade. Mas sim, João Arthur, o Samuel vai crescer sim, e vai brincar muito com você lá no céu. Você tem outra pergunta para mim? Tenho. Então, vamos sugerir que lá tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo. E se alguém comesse, o que ia acontecer? Ia sair do céu, todo mundo ia voltar para a terra, ia ser expulso. Essa é uma pergunta muito interessante. Mas assim, quando o mal se levantou a primeira vez, quando o pecado aconteceu pela primeira vez, nem aqueles que estavam pecando tinham conhecimento exatamente do que era aquilo. O próprio Lúcifer lá no céu não tinha exata compreensão do que ele estava fazendo, no sentido de que era algo muito novo, né? Nunca tinha havido pecado, ninguém nunca tinha pecado antes. Então o egoísmo, o orgulho, aquilo que invadiu o coração de Lúcifer lá no céu, foi algo estranho para o universo inteiro. Então, Deus muito provavelmente trabalhou no coração tentando resgatá-lo, tentando fazer com que ele desistisse daquilo, mas os resultados do pecado todos nós conhecemos. Todos nós sabemos quais foram os resultados do pecado. Por quê? Porque o pecado ele trouxe dor, sofrimento, trouxe a morte, inclusive a morte de Jesus, que teve que deixar o céu e vir à terra para morrer justamente pelo ser humano. Por quê? Porque o pecado trouxe todo este mal. E não fosse o sacrifício de Cristo, o pecado não seria erradicado, não seria destruído. Portanto, se algum dia alguém no universo pensasse, mesmo que a Bíblia já tenha dito, o mal não se levantará outra vez, mas se alguém, por alguma razão, por alguma maluquice, dissesse assim, deixa eu pecar de novo, com certeza não haveria novamente todo este processo e de morte do Filho de Deus, porque o próprio universo diria, Senhor, não é necessário, já está comprovado, nós já sabemos onde isso aí vai dar, pode destruir. Por que Deus não destruiu Lúcifer naquele primeiro momento? Lúcifer, ele fez acusações ao governo de Deus de que
que Deus era injusto, que Deus era um tirano, ele queria ficar no lugar de Deus, ele queria ser melhor do que Deus. Então, ele acusava a Deus, ele conseguiu arrebanhar vários anjos, e se Deus chegasse e destruísse ele na mesma hora, vou destruir, os anjos iam servir a Deus assim, ó, rapaz, obedece aí, viu, que se tu não obedecer, já sabe, ele mata todo mundo, ele vai matar todo mundo, então bora obedecer a Deus aí, senão ele desce fogo e mata todo mundo. Então os anjos iam obedecer. Senhor, eu tô obedecendo direitinho. Tá obedecendo. Ah, então que bom, então não vou morrer. Obedece aí, viu, para não morrer. Então as pessoas, os anjos, iam obedecer a Deus assim, com medo. Então Deus, ele deixou que o próprio mal se revelasse para que não ficasse dúvidas sobre que o mal é mal e que Deus é bom, sabe? Que Satanás é mau e ele é terrível e que Deus é bom e justo. Então, se porventura alguém viesse novamente com essas ideias e quisesse pecar, Deus diria, não vai adiante isso daí. Então, seria, eu acredito, apesar de não ter nada na Bíblia sobre isso, mas eu acredito que seria automaticamente destruído, não passaríamos por todo esse processo, porque já ficou provado para o universo inteiro os resultados do mal. Ninguém gostaria de ver isso outra vez. Provavelmente. E aí, tem mais alguma pergunta? Ellen White. Quando o pastor lá que morreu, eles falaram com ele. E a gente pode falar com os mortos? Essa é uma pergunta muito interessante. Ela está no livro Primeiros Escritos. Ellen White, ela tem uma visão onde ela vê um pastor que era presbiteriano e que aceitou a mensagem do advento, e o nome desse pastor era Carlos Fitt, e ela vê esse pastor em uma visão. Eu vou ler, então, o texto para você, porque é uma pergunta muito interessante. Os vivos podem falar com os mortos? De fato, vivo não pode falar com o morto, a Bíblia diz que não. Os vivos não se comunicam com os mortos, até porque a própria Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, estão descansando no pó da terra, esperando Jesus voltar. Então, como é que pode? Ellen White, ela viu... Veja, o livro Primeiros Escritos diz o seguinte, vou ler aqui para você. Ellen White, ela tem uma visão do céu, da nova terra, mas ela é como se nessa visão ela fosse levada para o futuro e ela estivesse vendo já o final de todas as coisas, quando os salvos estarão já ressuscitados e lá no céu. E ela diz assim, ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Estou lendo Primeiros Escritos, página 17. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, do outro lado o outro, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que vi duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim, estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nós nos achávamos, e seu fruto era esplêndido, tinha aspecto de ouro, como uma mistura com a prata. Todos nós fomos debaixo da árvore e sentamos-nos para contemplar o encanto daquele lugar. Quando os irmãos Fitt e Stockman, que tinha pregado o evangelho do reino e a quem Deus dispusera na sepultura para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar as maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer e só exclamamos aleluia, é muito fácil alcançar o céu. Então, por esse texto aqui, falando da história do pastor Carlos Fitt, quem foi o pastor Carlos Fitt? Foi um pastor presbiteriano que aceitou a mensagem milerita, ele nunca foi um adventista do sétimo dia, nunca guardou o sábado, mas ele era um pastor presbiteriano que aceitou a mensagem do advento, e ele pregou muito. E o pastor Fitt, ele pregava da volta de Jesus, e a história dele é muito bonita, ela está retratada no livro História do Adventismo, o capítulo Por que Papai Não Voltou. Ele acreditava que Jesus voltaria em breve, e Jesus não voltou na época que ele estava esperando. Mas ele pregou com tanto entusiasmo a volta de Jesus, que um grupo de pessoas decidiu se batizar. E aí ele foi lá e fez o batismo, só que estava muito gelada a água. E era muita neve, ele batizou aquele grupo, ele saiu tremendo de frio. Quando ele estava indo para casa, outro grupo encontrou com ele e disse assim, eu quero me batizar. Aí ele foi e batizou outro grupo de pessoas.
E quando ele estava indo para casa, novamente outro grupo de pessoas, nós queremos nos batizar. E ele foi lá e batizou esse outro grupo de pessoas. Resultado, ele pegou uma doença, uma pneumonia, e ele morreu. Então, nessa visão que a senhora White teve, ela viu, o pastor Carlos Fitt, ela viu que ele estaria salvo. E é muito interessante dizer assim, mas ela estava conversando com ele morto? Não, porque na visão é como se ela estivesse vendo o futuro e não o presente. Do mesmo jeito que João, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, e também no capítulo 15, eu estou com minha Bíblia aqui, ele diz assim, olha, capítulo 15 do livro de Apocalipse, eu vi um outro grande sinal no céu, admirável, 7 anjos que tinha 7 últimas pragas, e aí no verso 2 diz assim, vi um mar de vidro misturado como fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e que tinham a harpa de Deus, e cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Então essas pessoas aqui foram pessoas que já tinham sido martirizadas, pessoas que já tinham morrido, mas que nessa visão que João estava vendo, elas já estavam ali ressuscitadas. Então, Ellen White viu o pastor Carlos Fitt, não conversou com ele morto, mas ela estava tendo uma visão dele lá no céu, ressuscitado, enfim, era uma visão da vida eterna, das coisas que vão acontecer depois, quando Jesus voltar. Tá bom? Tá. E aí, tem mais alguma pergunta ou quer deixar um recado especial aí para o pessoal aqui do canal Fala Sério Pastor? Então, eu quero deixar um recado mesmo. Muito obrigada por me receber aqui. Muito obrigada por ter me convidado para essa live. Gostei muito. Foi muito legal participar aqui a live com você e com todos que estão assistindo daí da casa deles. João Arthur, na verdade eu que agradeço a você por participar aqui comigo do meu canal. O meu canal vai ficar muito melhor agora porque você participou nele. Fico muito feliz, você é um menino muito esperto, muito inteligente e eu estou muito agradecido e honrado por ter você aqui participando comigo. E olha, eu quero que muita gente se inscreva lá no seu canal depois. Eu vou ficar muito feliz em saber que seu canal cresceu um bocado, porque muita gente gostou de você e diz, eu vou seguir esse João Arthur também, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você, um grande abraço para os seus pais. Tchau. Tchau. Gente, fica com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.